Olá, eu sou Fabiana Rodrigues e esse aqui é um vídeo Fórum EJA Responde. Hoje o tema vai ser educação remota para os privados de liberdade. E o tema foi escolhido porque foi um dos que tiveram mais perguntas sobre esse tema. E eu sou pesquisadora da área, trabalho no Núcleo de Estudos e Documentação de Educação de Jovens e Adultos na UF com o Leonardo Julião. E também atuo como professora da rede dentro de uma escola, numa unidade prisional, o Colégio Estadual Maria Montessori, com quem eu divido os meus companheiros de luta, de sala de aula, todas as dores e amores de sermos quem somos, professores que atuam dentro de unidades prisionais. É muito difícil, com muitas questões, e de alguma forma a gente se aproxima e se acolhe e caminha juntos nesse processo dessa educação, né? Antes da gente começar, de eu começar a falar sobre isso, eu queria trazer uma reflexão que eu venho tendo e debatido com os que estão próximos. Eu acho que a maior forma de resistência que nós temos é sobreviver e ter esperança. Porque a esperança nos aproxima, a esperança nos acolhe, a esperança nos faz conversar, a esperança nos faz lutar, mesmo que remotamente. Então, hoje, sigamos resistindo, nos acolhendo e conversando sobre educação de jovens e adultos. Lembrando que a educação oferecida dentro do sistema prisional, ela faz parte da modalidade da educação de jovens e adultos. Né? E será que existe uma forma de uma educação remota para esses sujeitos? E quando eu estou falando de privação de liberdade, eu estou falando dos menores em cumprimento de medida de internação na socioeducação e estou falando dos sujeitos presos, que estão presos. Né? A gente tem aí, é surreal, assim, os números são absurdos. Nós temos quase 800 mil pessoas cumprindo medidas de internação e em privação de liberdade. Então, só nas nossas prisões no Brasil são em torno de 770 mil pessoas, entre homens e mulheres. Já em cumprimento de medida de internação, nós temos 17.811 jovens e adolescentes. Esses dados não são atuais, porque infelizmente o Departamento Penitenciário ele não consegue atualizar os dados, né? E o Rio de Janeiro tem um grave problema, ele não envia os dados para o departamento para que ele possa analisar os dados e reunir com os outros estados. Isso é uma questão. Então são dados de 2017 que a gente está trazendo, que são os dados mais recentes. Né? No Rio de Janeiro nós temos mais de 60 mil presos, e 40% desses presos, eles são presos provisórios. Eles não foram condenados, não foram nem julgados, estão presos preventivamente por algum motivo. Esses seriam os primeiros que teriam que ser liberados, não deveriam estar presos, né? Mas deveriam ser liberados nesse momento de excepcionalidade, de pandemia, de 40%. E na socioeducação, nós temos 1.148 jovens e adolescentes, segundo os dados de 2017. Algo que eu gostaria de também dividir com vocês, que muito me estarrece, em 1990, nós tínhamos 90 mil presos. Nosso efetivo carcerário era esse. 30 anos depois, nós temos 770 mil presos. É um aumento absurdo do número de pessoas aprisionadas. E na socioeducação, que a internação seria a exceção, seria o último caso, se tornou a regra. 71,8% dos jovens e adolescentes estão cumprindo medidas de internação. A gente precisa começar a se questionar por que a gente aprisiona e segrega tanto. E aí Vacon, um autor que vai analisar
do sistema prisional americano, ele chama a atenção que hoje a gente vive um estado de penitência, é um estado de exclusão, de prender mesmo, é o aprisionamento como solução para a violência e a segregação de grupos chamados perigosos, né? Então é o corpo matável, é o corpo que pode ser preso, né? Mesmo que não tenha cometido ato infracional ou algum crime, né? E para além disso, a gente precisa falar sobre a questão da superlotação. Nós temos 358 mil vagas e 770 mil presos. Essa conta não fecha. Se a gente está num período de pandemia, falando de isolamento, distanciamento social, é ter a certeza de que isso não inclui os privados de liberdade. Por quê? Porque eles estão vivendo, na verdade, o aglomeramento social, de exclusão, o que é pior, né? E aí se tentou aprovar mais uma vez a utilização dos containers para colocar os presos lá, e ainda bem que isso não foi à frente, porque é um problema. São celas que não têm ventilação adequada, não tem água corrente, não tem condições sanitárias. É uma loucura pensar em colocar as pessoas dentro de containers, vivendo dentro de containers. Se a gente já tem dificuldade nas universidades, containers para ter aulas, você imagina para você manter as pessoas privadas de liberdade, né? Então, assim, uma das primeiras coisas que eu queria dizer para vocês é que eu sou a favor da redução da superlotação, da liberação dos presos provisórios, as mulheres com filhos pequenos que já deveriam ter sido liberadas, dos presos do grupo de risco, que eles possam cumprir a pena no seu domicílio, na sua residência, uma prisão domiciliar, diabéticos, cardíacos, que a gente comece a olhar para aqueles sujeitos como sujeitos e que eles precisam estar fora dali para garantir a saúde física deles, né? E aí a Fiocruz apresentou um documento com reflexões e ações necessárias para esse período, que é saúde mental e atenção psicossocial na pandemia Covid-19. E vem nesse sentido de apontar a necessidade de liberação desse efetivo carcerário, dessas pessoas irem cumprir medidas em casa, né? Que a cadeia, uma hora ela vai explodir de casos de Covid, já que nada do que é colocado como solução para tratar essa pandemia, a gente consegue, esse cenário não existe dentro das unidades prisionais nem socioeducativas, né? E outra questão que chama atenção, e aí sim se liga à educação, é que essa privação de liberdade, ela não pode significar de maneira nenhuma a incomunicabilidade desses sujeitos, porque isso causa sofrimento, depressão, ansiedade e podendo chegar a causar rebeliões. E o que a gente vive hoje é esse processo de incomunicabilidade, porque eles não têm visita, não têm acesso a advogado, uma série de coisas, e não tem nem acesso à escola e à educação. A gente precisa estar pensando sobre essas questões. Um grupo de pesquisadoras, mulheres da UF, UERJ, PUC, escreveram um manifesto falando sobre educação de jovens e adultos em privação de liberdade no contexto de pandemia, e elas asseveram enfaticamente a necessidade, a importância de se garantir o elo entre a escola e o aluno, entre a educação e o educando, mesmo que esse esteja privado de liberdade. A escola é um espaço de comunicação, a escola é um espaço de garantia, de auxiliar na garantia da saúde mental desses sujeitos, né? Vamos parar para pensar. A gente está em quarentena, né, que já passou de 40 dias, né, mas a gente está em sextena, sei lá como é que a gente chama isso. E muitos de nós, eu acho que a maioria, em algum momento desse processo, teve um acesso de ansiedade, uma tristeza profunda, um processo depressivo, e a gente está dentro da nossa casa, com todas as questões, mas dentro da nossa casa, né?
Esses sujeitos não. Eles estão vivendo tudo isso de falta de comunicação da família, sem saber como seus familiares estão, e presos, amontoados, prontos, porque se morrer é só mais um preso, né? É só mais um corpo matável. Então a gente precisa ter esse olhar e entender. Eu quero destacar também que quando a gente fala em educação para privação de liberdade, a gente está falando de um percentual muito baixo de atendimento educacional dentro das prisões. Tanto no Brasil quanto no Rio de Janeiro, esse percentual, em torno de 10% das pessoas presas ou na socioeducação, internação, elas vão ter acesso à educação, né? Dentro do DEGASE, ainda há um número muito maior, porque existe a ideia de que o ECA garante educação a esses meninos, a essas meninas, esses jovens, esses adolescentes. Hoje, no sistema prisional, menos de 10% do efetivo tem acesso a atividades educacionais. Então, se a gente fala que em pandemia eles já não estão tendo acesso, mas muitos já não estão tendo antes. Então, que a gente possa pegar esse momento e estar pensando como é que a gente pode criar um mecanismo, criar um jeito de acessar mais gente nesse momento. Como fazer, Fabiana? Vocês podem estar se perguntando, Fabiana, falar é fácil, mas como é que a gente faz? Eu não sei, eu não tenho receita de bolo para vocês. Eu posso estar trazendo algumas ideias e algumas questões para a gente estar pensando. Né? A gente tem pensado coletivamente. Quando a gente constrói o manifesto, quando a Fiocruz constrói, é coletivamente que a gente está pensando. Né? E aí, na socioeducação, teve um processo, um inquérito civil, que o Ministério Público e a Defensoria entraram contra o Estado, e o Estado e o DEGASE tiveram que responder sobre isso. O DEGASE informou que a educação era papel da SEDUC, mas que ele garantiria computadores, acesso à internet, e a SEDUC ofertaria a programação. Então, segundo a subsecretária Cláudia Rainbolt, que foi quem respondeu a esse processo, a partir do dia 18 de maio já tem os adolescentes e jovens já têm acesso a videoaulas que os professores estão criando, produzindo, e tem acesso também a aulas gravadas através do convênio entre a Secretaria e a Rede Bandeirantes, né, que sai às 6 da manhã através da televisão. Eu não sei se isso é efetivo, isso está no papel, isso foi garantido que seria feito, porque até então os professores estavam produzindo apostilas para ser entregue depois, que é o que os professores que atuam dentro das prisões estão fazendo. Dentro da prisão, toda e qualquer ação educacional está suspensa. Seus professores estão em casa produzindo material, apostila, para ser entregue quando os professores voltarem para as escolas e para as salas de aula, né? Me parece um projeto, uma medida, muito mais como uma forma de justificar o pagamento dos professores do que garantir o acesso à educação, que está lá na nossa Constituição, que é um direito de todos. A LDB também traz isso. Então a gente tinha que estar pensando, a SEDUC tinha que estar pensando um projeto para agora, para esse momento, não para depois. Né? E os professores produziram apostilas para o primeiro bimestre, apostilas para o segundo bimestre, no ensino médio, baseado no livro da EJA, do Estado, e o ensino fundamental, baseado na BNCC. E entregam, isso vai ser armazenado não se sabe aonde, para ser talvez entregue para os alunos em algum momento. Então, nesse momento, o que mais precisaria para garantir uma saúde mental, ou tentar garantir, né, a saúde mental desses sujeitos, a secretaria se esquiva, os professores não têm acesso. Gente, isso eu não quero dizer que o professor tem que ir lá entrar para dar aula, nem que isso tenha que contar como carga horária letiva, mas que é necessário isso, um link entre um elo entre o professor e a escola. Isso é necessário, isso é importante. A gente precisa manter isso.
E aí algumas ideias poderiam ser implantadas nesse momento. Eu tive conversando há pouco, uma conversa breve, professor Timothy Ireland, da Federal da Paraíba, que é um representante da Unesco, que já discute essa questão. Nós tivemos numa videoconferência, estamos organizando uma jornada, e eu perguntei a ele, e aí, professor, o que está sendo feito por aí? Ele falou, olha, Fabiana, na Noruega se entregou iPad para todos os presos. Eles têm filme, eles conseguem falar com os parentes, eles têm aula, mas não é a realidade brasileira. Tem algumas cidades que estão discutindo a utilização de rádio, porque o rádio, os presos têm acesso à rádio dentro das suas celas. Então, pensar em atividades pelo rádio. Reflexões, textos, discussões, propor atividades, botar em contato com a família. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem uma igreja que tem uma rádio que ela faz a hora do preso, que é a hora em que o preso, a familiar do preso, é assim que eles se referem a si, como presos, por isso que eu falo, recebe recados da família. Então a gente podia intensificar, a secretaria podia criar programas de rádio que chegassem a esses sujeitos, né, com atividades, com reflexões, com questões. Um programa que está sendo feito, troca de cartas, mas está sendo feito pela sociedade civil, cartas, envio de cartas para as pessoas, com atividades, com sugestões, com debates, e essas cartas vão e depois mandam de volta essas cartas. Isso poderia ser feito um acordo junto com a Secretaria de Administração Penitenciária para que fosse facilitada essa comunicação, os professores produzissem, fizessem coisas lúdicas, que trouxessem um lado afetivo para esses alunos, né? E a gente construísse aí a base dessa interação, e a gente poderia atingir muito mais alunos, muito mais sujeitos, né? E eu acho que garantir os laços, garantir a saúde mental desses sujeitos. Como eu falei para vocês, eu não tenho receita pronta. Quem vier com receita pronta para mim, eu vou desconfiar, porque o caminho, quem vai construir somos nós. Esse caminho não vai ser fácil, esse caminho vai ser árduo. A gente vai voltar para as escolas, dentro dos presídios, vai olhar para o lado e não vai ver nosso colega que se foi, nossa colega que faleceu pela Covid. Vamos precisar nos unir cada vez mais para suportar essas dores. Os alunos também vão estar abalados, tanto intramuros quanto extramuros. Não vai ser uma volta fácil, vai ser uma volta difícil. E aí a gente precisa se unir. A gente precisa ter voz, a gente precisa dar voz aos nossos alunos, a gente precisa construir um projeto coletivo, uma construção coletiva de secretaria, professores, sindicato, conselho estadual, a Alerj, Cal Educação, Ministério Público, entendendo a importância do papel do professor, né? Ele precisa ser escutado, a gente precisa estar junto nesse processo. E é esse caminho que eu acho que a gente tem que seguir. A gente precisa começar a pensar o que vai ser a nova normalidade. Agradeço. Sigamos na resistência, na luta, com esperança. E um beijo. Obrigada.